Os três fatos relevantes foram extremamente interessantes. A gente vem acompanhando, né, os fundos imobiliários crescendo, muitas aquisições aconteceram nesses últimos anos, e muitas mesmo, ainda mais aqui no caso do HGRU, que fez aquisições em pacote, né? Agora eu não lembro quantos foram que compraram de uma vez, mas era alguma coisa de 40, 30, 40 imóveis, ou até 60 imóveis de uma vez. Não sei se você lembra de cabeça aí, professor, mas foi realmente 66. Um pacote... 66. Eu lembrava que era alguma coisa assim. É muita loja de uma vez. E agora a gente está vendo um desinvestimento. A gente costuma falar bastante sobre o imóvel entra no fundo, a gente aproveita a renda dele, aproveita o amadurecimento dele e algum dia, eventualmente, pode ter um momento de saída para entregar um resultado para os cotistas. E o fundo fez, essa semana, uma venda de um imóvel da Pernambucanas. Os valores estão na tela, ele vendeu por 5,6 milhões de reais, isso daí dá mais ou menos 4.400 o metro quadrado. O imóvel foi adquirido ali no final de 2020, então ele tem mais ou menos 1 ano e meio ali dentro do portfólio do HGRU. A venda gerou um lucro de 8 centavos por cota. Lembrando que automaticamente as pessoas gostam já de imaginar que o próximo rendimento já vai vir 8 centavos a mais. Não é assim que funciona. E uma coisa que tem que descontar despesa, taxa e tudo mais, mas uma coisa também que a gestora já falou publicamente, que é uma forma que eles administram os rendimentos, é que a tendência deles é distribuir sempre no fechamento do semestre esses lucros, né? Então, pode ser que venha maior, não sabemos, vamos ter que acompanhar os relatórios gerenciais, mas a tendência da gestora é sempre deixar para o fechamento do semestre. O preço de venda aqui como uma referência para a gente ver o quanto boa ou ruim foi a aquisição, ela foi de 37% acima do valor investido e deu uma TIR de quase 30%. Então, um valor bem interessante aí. Eu vou pedir a opinião do professor Baroni, mas antes de eu pedir, eu queria mostrar o segundo fato relevante, que se a gente olhar aqui, eu vou até passar rapidinho para frente e para trás, para vocês verem que é muito parecido. É quase o mesmo fato relevante. Porque ele fez uma venda hoje de outro imóvel da Pernambucanas pelo mesmo preço de venda, só que o valor ali por metro quadrado já deu bem diferente, né? 5.400 mais ou menos. A venda gerou aí 9 centavos de lucro nesse caso, foi adquirido na mesma época, e uma diferença na parte de como foi vendido o imóvel em termos de recebimento, esse daí já vai ser recebido, o valor dessa venda já vai ser recebido em 13 parcelas, sendo que a primeira já foi recebida. O valor foi bem mais acima do valor investido comparado ao outro imóvel, 40%, a TIR foi um pouco abaixo, 27%, né? Isso, 29 na primeira e 27 na segunda. Então, essas foram as duas vendas de imóveis realizadas pelo HGRU nessa semana. Agora eu gostaria de pedir aí uma opinião do professor sobre essas movimentações do fundo. Eu acho isso fantástico, viu, Marcos? Sabe por quê? Porque os fundos imobiliários recentemente foram mais criticados pelo fato de não ter nenhuma proteção contra a inflação. E a gente sempre defendeu a tese de que a gente tem que dividir a indústria de fundos imobiliários em 3 grandes partes. Desde quando começou lá em 98 até 2009, 2010, depois de 2010 até 2016, 17 e de 2017 para cá. Que de 2017 para cá foi quando realmente os fundos se tornaram, na minha visão, a melhor versão de si mesmo, até então. Tá? Eu acho que ainda pode melhorar muito, nós temos muitos desafios ainda para serem superados. Mas por que eu digo tudo isso? Porque agora a gente começa a entender de fato o conceito de gestão ativa. A gestão ativa até 2021, 2021, foi basicamente para se fazer novas emissões e aumentar os portfólios, que eu chamo de ganhar musculatura. Só que hoje, muitos fundos imobiliários têm musculatura suficiente para começar a fazer esse tipo de movimento que a HGRU fez, que é de começar a vender ativos, principalmente esses ativos que têm um ticket menor. Você consegue vender, você consegue gerar lucro. Então, assim, esses 2 imóveis, eles geravam 0,0 quase nada de receita imobiliária, são imóveis pequenos, e o que você consegue antecipar de resultado para o cotista é muito grande. E as TIRs, né, as taxas internas de retorno, corroboram que há sim uma proteção contra a inflação, que muitas das vezes ela não vem na mesma velocidade que nós gostaríamos, porque isso aqui não é um produto de renda fixa. Ele é um produto de renda variável que pode... Quando você toma esse risco, você pode ganhar até mais do que a própria inflação. Então, o que está acontecendo aí com a HGRU e o que vem acontecendo com alguns outros fundos imobiliários, com essa capacidade de se gerar resultado de alfa, né,
resultado extraordinário para o cotista, é muito importante. Meu sonho, né? Parafraseando Martin Luther King Jr. lá, né? I have a dream, né? Eu tenho um sonho. Qual é o sonho? De a gente ter fundos imobiliários muito grandes e que, da mesma forma que a gente abriu o leque para que várias gestoras entrassem no mercado, em algum momento, e isso já começou, esse movimento de consolidação, você vai fechar um funil e vai sobreviver de fato as gestoras maiores, aquelas que conseguiram conquistar melhor o seu espaço, aqueles fundos que de fato conseguiram gerar esses resultados acumulados, para que a gente possa ter fundos robustos em que vai fazer parte do dia a dia do investidor o rendimento recorrente e o não recorrente. Então vai chegar uma hora, Marcos, que o HGRU e outros fundos, eles vão ter um portfólio tático também. Vão ter imóveis que vão vender, como ele acabou de colocar aí, vai ser recebido em 13 parcelas. Essa informação é muito importante, porque isso daí dá uma gordura para os próximos 12 meses, né? Para mais um ano para frente para o fundo. Se ele tiver, em algum momento, 500 imóveis no seu portfólio, vai ser normal você estar comprando e vendendo ativos. E aí você vai ter uma menor necessidade de se fazer novas emissões, porque o portfólio vai sendo reciclável, né? Vai sendo autorreciclável. Em algum momento, você vai ciclar o portfólio e reciclar o portfólio inteiro, né? Então, isso é muito importante de começar a ser observado, de que a nossa indústria de fundos imobiliários ela começa a ir por um caminho que, na minha visão, é um sonho, pelo menos o meu sonho, aí de ter musculatura o suficiente para que esses giros sejam reconhecidos pelo mercado como a real proteção contra a inflação, que até então ficou muito turva para os investidores, e eu concordo. E as emissões dificultaram ainda mais de se ver. Então, como eu tenho falado nos relatórios e falo aqui publicamente, é importante que essa dor do crescimento comece a ficar cada vez mais para trás, que a gente comece a olhar agora por uma outra jornada. Inclusive, eu separei aqui, enquanto você estava falando, eu separei 3 perguntas que eu achei bem interessantes e pertinentes ao que a gente estava conversando. A primeira é mais simples de responder, que é a do Sérgio, né? É explicar o que é TIR. Essencialmente, TIR é a taxa interna de retorno, ou seja, é o total que você teve de retorno daquele ativo, considerando a venda e considerando também os rendimentos do período. Então, se você considerar essa matemática toda, você teria recebido aí, no caso dessa imagem que está na tela, nessa notícia da tela, seria 27,2% ao ano. Obviamente, isso daí você tem que pensar também o tempo que o ativo ficou dentro do imóvel. Então, cada ativo vai ficar um tempo, enfim, isso daí vai variar. Na média, 1 ano e meio, no caso pernambucanos, 1 ano e meio, ou seja, um rendimento excelente, né? Isso daí foi bem rápido mesmo. Aí, tem uma outra pergunta aqui, que o Mário, ele perguntou quem comprou imóvel, isso daí a gente não tem como saber, não foi dito, mas a pergunta aqui que eu achei interessante é quem costuma comprar imóveis assim? Quer responder essa daí, professor Bauer? Esse tipo de imóveis são empreendedores locais, né? São imóveis que estão situados normalmente em cidades pequenas, né, do interior, de algum estado, né? E aí você tem ali um empreendedor local que ele quer ter aquele ponto comercial. Para ele, esse tipo de investimento é o investimento da vida, praticamente. Então, ele vai ter um imóvel que é um excelente ponto comercial no centro de uma cidade do interior. Aquele imóvel dificilmente vai ficar vago, e ele sempre vai ter esse valor agregado. Eu falo muito sobre isso. Alguns imóveis, a gente está acostumado a ter muito aquele imóvel clássico, né? AAA Faria Lima. Mas existe um mundo fora desse AAA Faria Lima. Eu sempre disse isso. Você sair um pouco do óbvio com algumas estratégias de fundos imobiliários. Então, esse tipo de ativo, ele atrai muito o investidor local. É a família que tem um capital ali investido, que quer ter um investimento imobiliário. O cara tem uma fazenda que vendeu uma parte da fazenda e quer investir também no mercado imobiliário, ou recebeu uma herança. Enfim, é o investidor local, é o empreendedor local ali. E daí tem só uma terceira pergunta, que o Felipe perguntou, né? Professor, quando acabar o não recorrente, ou até antes, o HGRU deve alocar o principal. Isso seria um risco? Pois se não for tão boa, pode cair o valor pago por cota. Não pode responder, né? Ele manda a pergunta para você, pode responder. É que esses imóveis são pouco significativos em termos de valor. Nós estamos falando de, somos dois aí, Marcos? 5 mais 5, 10 milhões, é isso? 10, vai dar 11,2. Esse tipo de hoje com caixa, né, o CDI alto, não teria impacto, marginal praticamente. E aí o imóvel você pode adquirir ou ajudar. Aí que entra o que eu falei no começo aqui. Você vai chegar uma hora que você vai ter vendas, e aí esses ativos voltam para o portfólio e você compra cap rates melhores. Essa é a mágica da gestão ativa, né? Então, nesse caso, 10 milhões é muito pouco, pode ser para pré-pagar
parte da alavancagem que o fundo tem, pode ser para comprar um pouquinho de CRI aí, deixando num caixa melhor remunerado, pode ser para fazer volume para se comprar algum outro ativo em algum momento, mas conhecendo a CSHG como eu conheço e conhecendo o conceito de gestão ativa, a partir desse momento, eu não vejo que os gestores farão movimentos para cair renda. Voltando aqui um pouquinho, a LZR possivelmente vai realizar uma venda, né, porque já está em acordo, mas deve fechar pelos próximos 30, 60 dias, que pode gerar R$ 5,40, vamos arredondar, R$ 5,00 por cota de lucro imobiliário. Esse dinheiro volta para o caixa? Volta para o caixa. Possivelmente vai se comprar um outro imóvel e, pelo que eu entendo de gestão ativa, ele não compraria um imóvel para derrubar a renda, ou seja, é daí para cima. Por isso que a gestão ativa, na minha visão, vai começar a ser melhor agora precificada. Então, quem conseguir fazer melhor esse trabalho vai ter mais, eu vou dizer assim, vai ser mais fácil de ser visto pelo mercado, se enxergar esse valor, entendeu? Porque isso ficou muito deturpado. Mesmo gestoras excelentes não conseguiram mostrar esse valor porque as emissões diluíram essa capacidade do gestor conseguir comprar melhor, porque os cap rates amassaram muito na queda dos juros que vieram lá de 14,25 para 2 na pandemia. Então, quando você tem um cenário de mudança tão radical de juros assim, as compras ficam com cap rates menores. Não sei se vocês se lembram, mas várias compras vieram aí a 7,5, 8,2 de cap rate. Essa realidade parece que ficou para trás, a gente volta a ter compras de 2 dígitos de cap, né? Então, voltamos ao patamar Brasil normal, né? É legal também lembrar que quando tem esse retorno de principal, tem que ver também se o fundo não tem contas a pagar, né? No caso do HGRU, por exemplo, ele tem. Então, ele tem algumas coisas que ele precisa pagar, de algumas aquisições que ele fez, e esse dinheiro pode justamente ir para essa finalidade. Isso daí também se aplica a outros fundos que, conforme recebe dinheiro de alguma venda, pode usar esse dinheiro para pagar não só aquisições, mas outras obrigações, CRIs, enfim, qualquer... E gerido pelo CSHG, que é o Credit Suisse Hedging Grifo, para você, às vezes, né, escuta as siglas e acaba automatizando sem saber o que é Credit Suisse Hedging Grifo. Esse fundo tem 158.418 cotistas. Então, no dia 27 e no dia 29, eu vou juntar as duas coisas aqui, ó. O fundo vendeu 2 lojas, uma em Lorena, que é interior de São Paulo, e outra na cidade de Caçador, que é interior de Santa Catarina. As duas estão locadas para pernambucanas, né? Fazem parte daquela leva grande de lojas que eles compraram das pernambucanas lá em 2020, tudo de uma vez só. A Lorena, a loja de Lorena, que foi vendida no dia 27, foi vendida por R$ 5.600.000, o que equivale a R$ 4.404,49 por metro quadrado, e esse valor foi recebido já à vista. O imóvel foi comprado lá no passado, no dia 6 de novembro de 2020, por R$ 4.083.249,65, o que equivale a R$ 3.211 o metro quadrado. Então você já consegue notar aí que a venda foi com lucro, e aí complementando o fato relevante, o valor da venda foi 37% superior ao investido e 38% superior ao último laudo de avaliação. O lucro dessa operação é de R$ 1.516.750,35, que equivale a 8 centavos por cada cota. E o comprador passa a receber o aluguel, evidentemente, né? Agora o imóvel é dele e junto com o imóvel ele comprou porque tá lá, tinha um contrato de aluguel. Então esse aluguel que o fundo deixa de receber equivale a 0,002 por cota. Então, o fundo é muito grande, tem um patrimônio muito grande, e essa loja de poucos metros quadrados, né, de 5.600.000, gera um impacto bem pequenininho na diminuição do rendimento que o fundo deixa de ter. Quer dizer, esses 8 centavos, olha lá, sempre bom, a gente sempre vem uma ideia para a gente reforçar o aprendizado. Esses 8 centavos, lucro da venda, é uma receita que não é recorrente, ela acontece uma vez só, porque eu vendi o imóvel com este lucro. Quanto que o fundo está abrindo mão de receita recorrente, daquilo que vinha do contrato de aluguel e que entrava todos os meses? Então, olha lá, o fundo recebe 8 centavos da venda, que não é recorrente, e abre mão de 0,002 de receita recorrente. Depois, no dia 29/7, veio o anúncio da venda da loja de Caçador, em Santa Catarina,
Essa foi um pouquinho mais cara, R$5.660.000, que equivale a R$5.426,65 por metro quadrado, e o recebimento vai ser em uma mais 12 parcelas. A primeira parcela, CVC, o contrato de venda e compra, já foi recebida no valor de R$3 milhões. Então, um pouquinho mais da metade o comprador já pagou à vista. Depois ele paga 11 parcelas mensais de R$221.666,67, sendo a primeira em 29 do mês que vem, 29 de maio, e todas elas vão ser corrigidas por CDI. E a última parcela final, também 30 dias depois da 11ª parcela, também vai ser corrigida por CDI, mas ela tem um valor um pouquinho de nada diferente lá, 4 centavos diferentes. Então, praticamente 12 parcelas iguais e a cada 30 dias corrigidas pelo CDI. Então, essa foi a negociação da venda da outra loja que fica no interior de Santa Catarina. Continuando para a gente entender o resultado isolado desta venda, ó, o imóvel que foi comprado no dia também 6/11/2020, como eu falei, a compra foi feita toda de uma vez, não, o vendedor era Pernambucanas, né? Por R$4.031.230,40, que equivale a R$3.865 por metro quadrado. Então o fundo pagou R$3.865 por metro quadrado e vendeu a R$5.426 por metro quadrado. O lucro... esse valor da venda é 40% superior ao valor investido e 43% acima do valor do último laudo de avaliação. O lucro após todas as parcelas, né, depois que receber tudo aquilo, e sem considerar a correção de valores, porque como é pós-fixado, não tem muito como considerar, vai ser de R$1.628.769, o que equivale a 9 centavos por cada cota. E o comprador do imóvel começa a receber o valor dos aluguéis. Então, novamente, 9 centavos por cota vai ser um valor não recorrente, a venda acontece uma vez só, e o fundo deixa de receber o valor do aluguel, essa sim uma receita recorrente, que equivale a 0,002 por cada cota. Em azul é porque é texto meu, então colocando as duas coisas juntas, aí o total aproximado por cota, 8 centavos no primeiro fato relevante. 4 centavos agora, mais ou menos metade, tá? Porque metade foi recebido à vista, um pouquinho mais da metade foi recebido à vista e o resto vai ser a prazo. Então, para já para o primeiro semestre, tem 8 mais 4 para distribuir, no total 12 centavos de uma renda extraordinária que o fundo vai ter que distribuir nos próximos meses, né? Porque em junho, até junho, tem que distribuir 95% do resultado do semestre. Então, ações no mercado de baixa, né? Mas uma curiosidade, antes da gente comentar os dois fatos relevantes, não tem para comprar porque não tem clima, preço, vamos dizer assim, para fazer emissão, né? Mas negócio para fazer no mercado de real estate tem, né? Tem. Mas mesmo esses momentos mais de capital escasso, né? Curva de juros mais alta, você tem uma dificuldade também de transação. Obviamente, né? Porque as pessoas ficam, além de mais tensas, mais difícil de precificar, os preços relativos mudaram, então é um momento de adequação, né? Mas sim, tem muita oportunidade. Acho que parte do nosso processo aqui, inclusive, de estar vendendo alguns ativos, é exatamente para também tentar trazer boas oportunidades que o mercado vai trazer agora, né? Porque a hora que o juro sobe, as pessoas que estão endividadas e os imóveis também, é difícil pagar a dívida de 14% ao ano, né? Com spread aí em cima. Sim. Então, com certeza terão boas oportunidades. Então, um dos motivos pelo qual a gente está vendendo aqui é exatamente esse. Então, dia 27, que foi quarta-feira, e hoje, dia 29, vocês anunciaram 2 vendas de 2 lojas daquelas que foram compradas da Pernambucanas há 1 ano e meio, 2 anos atrás, mais ou menos, né? Isso. Uma em Lorena, que é interior de São Paulo, e outra em Caçador, que é interior de Santa Catarina. Você falou que está difícil de precificar, mas nesse caso, acredito eu, como você vende a loja já com um contrato de longo prazo, fica muito mais fácil de precificar, né? Sim, exato.
E no fim, assim, o que a gente buscou aqui, né, no HGRU, a gente já teve aqui uma vez, faz um tempo, falando um pouco dessa estratégia de venda, né? A gente já vendeu uma loja, essa é a segunda e a terceira venda. A gente vendeu Batatais, né? Tem 1 mês, 2 meses, acho que 2 meses já. Dentro de um processo que a gente anunciou nos relatórios, etc., que a gente queria vender aí algo em torno de 100, 150 milhões dentro do portfólio. Basicamente porque o fundo está mal precificado, né, na nossa visão. Mas, assim, olhando a ponta compradora, que é a tua pergunta, o investidor pessoa física, principalmente, que é onde a gente está atuando mais, nesses momentos mais complexos de mercado, de tensão, né, ele busca, o brasileiro, né, ele busca muito se defender através de um investimento imobiliário próprio. Ele não oscila como oscilam os fundos imobiliários na bolsa, né? Então ele sente um conforto e isso acho que traz um movimento de aquisição para esse caminho. Então foi essa estratégia que a gente adotou. Ela é difícil, ela é demorada, ela é super complexa, mas a gente agora engatou vamos dizer assim, um trilho, né? A gente conseguiu fazer a primeira, depois deu uma engargalada, mas agora acho que a gente consegue aí sair um pouco do modus inércia e começar a fazer de fato as transações saírem aqui. Agora que você falou, eu me lembrei que no outro fato relevante você tinha dito isso, né? A gente comprou no atacado e vai vender no varejo essas lojas. Foi o caso também, 2 compradores diferentes, cada um lá da região. Exatamente. Esse foi o call. E é difícil, né? Porque você achar um comprador lá em Caçador e outro em Lorena, não é fácil. Né? Tem que ter uma estratégia. E aí a gente, obviamente, quer vender mais lojas. Então, para isso tudo, a gente montou uma estratégia aqui, que levou tempo, investimento, inclusive, de gente, de como fazer e etc. Mas agora entrou, a gente conseguiu colocar isso de pé. E a gente deve começar a colher os frutos agora, tá? Acho que agora vai entrar no eixo aqui. A gente deve agora acelerar mais o objetivo que a gente tinha aqui desse total de volume de vendas. É interessante o que você falou. Tem que ter parceria, tem que ter gente, tem que ter braço, né? E tudo no mercado financeiro é isso. Tem uma área mais especializada no varejo, tem uma área especializada no institucional. E geralmente não se misturam. Né? Eu, quando fui agente autônomo, até tinha um outro cliente institucional, mas que passava um pedacinho desse tamanho, muito específico do que ele precisava para mim. Minha carteira de clientes era de pessoa física. São mercados muito diferentes mesmo. Né? E a mesma coisa no mercado imobiliário. Né? Você chegar na pessoa é difícil, né? As lojas são muito boas, né? Mas mesmo assim é difícil você chegar na interlocução. Para isso precisa ter uma estratégia, de fato. A gente apanhou um pouco aqui, mas conseguimos chegar. E quando chega, você acha que tem uma resistência do comprador? Às vezes, apesar do Credit Suisse ser um banco gigante, às vezes ele não sabe, se ele não é do mercado financeiro e tal. Existe uma resistência nessa relação. Do outro lado, você, o vendedor, é institucional? Te diria que algumas vezes sim, outras é positivo, né? Porque o cara vê como um lado de segurança, né? Toda a organização, documentação, tudo organizada, tudo redondinho, né? Mas te diria que no caso dessas lojas menores, joga mais contra, tá? Porque os caras não conhecem, não é um nome óbvio, então às vezes até assusta. E aí é que você precisa ter o calor mais humano, né, da história. E saber como fazer, né? E chegar e conseguir fazer esse tipo de transação. Porque do outro lado é uma pessoa física mesmo, e pessoas, nesses casos, pessoas simples, né? Obviamente não simples do lado de dinheiro, porque tem recursos, né? Mas são pessoas simples, né? Humildes e que não conhecem tanto, né, o mercado financeiro, então a gente tem que ter um outro tete aqui, né? Acho que o tempero é diferente. Mas assim, também é o que você falou, você aprende a fazer, né? Você aprende a criar essa interlocução e agora vai facilitando para outras vendas que acredito que venha, né? Isso.
E no fim, isso para a gente aqui é um aprendizado que fica para sempre, né? E, na verdade, além de um aprendizado, é uma estratégia que a gente pode replicar. De comprar no varejo e vender no atacado tantas outras vezes com tantos outros players desse mercado, né? Dá para replicar. Né? Comprar no atacado e vender no varejo. Exatamente. Então, acho que a gente consegue usar isso mais vezes, a gente agora sabe como fazer, tem os caminhos, e acho que, no fim, assim, essa experiência que traz mais retorno para o cotista, né? Então, a gente, como gestor aqui, tem um pouco desse dever, né? E toda essa experiência que a gente passa, acaba que isso justifica quem consegue dar retorno um pouco maior, quem consegue dar um pouco menor. São pequenas coisas, né? Sem dúvida, é a gestão gerando valor. E que fique claro para quem está ouvindo aí, não é que o comprador, pessoa física, está sendo ludibriado por ter menos conhecimento, nada disso, né? A dinâmica toda do varejo é essa. Quando você compra no atacado, você vai comprar muito, você consegue um desconto no preço. E depois vende no varejo pelo preço que deveria ser. Então, o gap está mais em espremer o comprador do que o vendedor. Quando você compra no varejo, você espreme aquele vendedor. E quando você... Eu estou me enrolando todo aqui. Quando você compra no atacado, quer dizer, quando você comprou todas essas lojas de uma vez, você espreme o vendedor. Pô, vou te resolver a vida aí tudo de uma vez, então, né, você espreme o preço. Na hora de vender no varejo, uma por uma, você pode vender no preço de mercado e o seu ganho tá aí, né? Você fez o ganho na hora da compra, não necessariamente na hora da venda. É isso. E eu te digo até mais, viu, Arthur? Assim, a gente aqui, né, no mercado de FIIs, né, a gente aqui no CS, não muito, a gente olha muito preço, mais do que yield, né? Mas o pessoal, os nossos investidores estão acostumados a olhar yield, eu acho até que esses caras que estão comprando bem. Porque esses caras, sim, conhecem bem melhor a loja do que eu aqui, tá? O cara que comprou a loja de Lorena e o cara que comprou a loja de Caçador são da região, conhecem a região, sabem, vem essa loja há 20 anos ou mais. Não tenho dúvida que ele sabe quanto vale aquela loja melhor do que eu aqui, tá? Não vou mentir, não. Então, no fim, acho que, assim, a gente aqui tá olhando, pô, o CS vendeu a 6, bom, muito bom, tá? É bom. A gente, obviamente, fez um lucro numa transação boa para o fundo, rápida. O objetivo também era esse, né? Quando a gente comprou essas lojas, como era um portfólio muito grande, a gente sempre falou que tinham 15 maiores, que eram o nosso foco, as outras a gente ia, obviamente, dar algum endereçamento no tempo. Então, meio que assim, é o bom para todo mundo, né? Acho que ele entrou no preço bom, com retorno bom, com um longo prazo garantido, porque é um contrato forte de uma empresa boa. Não tem... não, o preço que a gente vendeu, você viu aí, é 4 pau, 5 pau metro. Que hoje em dia, para você construir uma loja, esse preço aí é isso aí, é a reposição do ativo. Não está longe. O cara não pagou caro, não. Não. E tem a questão de preço e valor, né? Você põe um preço e o comprador enxerga ali um valor. Ele pode achar que o preço é esse agora, mas que daqui para frente vai melhorar. Assim é feito o mercado, né? Exato. Então, para ele tem muito mais valor, né? Porque para a gente aqui, uma loja de 5 milhões de reais num fundo de 2.200 tem pouco sentido, né? Ela faz... O sentido para a gente era exatamente fazer esse tipo de transação mais financeira mesmo. Era esse o deal, né? Para as 50 lojas, não para as 66. Mas para esses caras, não. Ele está comprando uma que é a loja dele ali, que vai ser proprietário, o dono, vai cuidar, vai lá, e vai ser da família dele por um bom tempo. Estamos falando de uma das principais diferenças entre comprar imóvel e fundo imobiliário, né? Eles estão concentrando 5 milhões e 600 reais em cada loja, enquanto o cotista da HGRU tem um portfólio diversificado em centenas de imóveis, né? É isso aí, exatamente. Então, para a gente a transação é sensacional também, porque pensa que a gente está vendendo um negócio num negócio que hoje traz retorno, né, no preço que a gente vendeu de 6, e se eu não fizer nada, eu reinvisto a 11, 12, né? Então, eu estou ganhando dos dois lados, né? Eu fiz uma boa transação, trouxe uma ativo muito boa para o fundo e, ao mesmo tempo, vou reinvestir o dinheiro melhor. E, obviamente, que agora a gente vai olhar outras transações num mercado que está bom para comprar, né? Então,
Acho que os timings e todo o resto é bastante positivo para o fundo. Então, somando as duas vendas, a de Lorena foi por 5.600, a de Caçador 5.660, não é isso? Isso. Somando dá 11.260.000. Sendo que a de Lorena foi vendida a 38%, um preço 38% superior ao último laudo de avaliação, e a de Caçador 43% acima do laudo de avaliação. Aí eu tenho que te dar os parabéns por isso, mas você sabe que também vai ter um monte de gente falando, tá vendo, esses negócios de laudo de avaliação aí não vale nada. Explica essa história para mim aí. Na verdade, o laudo vale, é que ele está baseado em cima de uma curva de juros que está esticada, né? E a gente conseguiu vender a loja num yield baixo, né? Então, no fim, assim, os laudos, eles são feitos com base em projeção futura de fluxo de caixa e não em valor do ativo, né? Que obviamente a projeção do fluxo de caixa ele dá um valor do ativo, mas ele não olha muito a reposição, quanto custa, qual o valor daquela rua, né? Qual o valor intrínseco ali dentro. Então, e é o que a gente sempre falou do HGRU, né? Que é o que está me movendo a vender as lojas e mostrar para o cotista que, putz, que eu já falei várias vezes aqui, o PL do HGRU ele está para baixo. O 118, que é o PL hoje, 118,50, ele é um PL super underestimado, né, que a gente fala. Ou seja, ele é muito mais para cima do que isso, que ele vale muito mais do que isso, que a gente comprou as lojas no momento um momento muito bom para aquisição, né? A gente comprou as lojas baratas. Se você olhar só de inflação que andou esses últimos 3 anos, tem uma paulada para vir de resultado no PL. Só que ele não vai vir de imediato, porque o HGRU tem contratos de longo prazo. Então, é aquela questão de você ter típico ou atípico. O atípico ele te dá uma boa, né, estabilidade, mas ele também não te traz o retorno imediato, que você só vai ver o retorno imediato lá na frente. Ou vendendo a loja. Né? Se eu vender, eu estou precificando. Então, o que eu estou mostrando para o cotista é o que eu já falei várias vezes. O PL, o fundo está tradado abaixo de PL na bolsa, não faz sentido nenhum na nossa visão. E tanto é verdade que eu já vendi 3 lojas, né? A gente já tinha vendido uma acima, bem acima do PL, né? Sim. E a ideia é continuar com esse movimento, e acho que, putz, de tanto martelar, acho que o mercado vai entender um pouco do recado, né? Porque aquele negócio também, eu venho aqui e falo, mas aí um acredita, outro não. Agora, bom, então vende aí, né, Margato? Porra, você está falando que é fácil, que vale mais. Então, acho que o nosso trabalho é esse. Então, vamos mostrar. E a ideia é continuar mostrando, tá? Então, tem um valor intrínseco muito grande dentro do HGRU. Os pontos são muito bons, as lojas são muito boas. Elas têm liquidez. O mercado está horroroso, né? O mercado de CDI a 13, guerra, política. Estamos no mercado, né, bem difícil. Então, a loja está vendendo, né? A gente consegue vender, tem liquidez, a 6. Então, isso mostra bastante a resiliência do portfólio e de quanto ele vale para o futuro, né? Quanto ele vai gerar caixa no futuro. E aquilo que eu sempre falo, né? Esse é um produto que tem uma parte imobiliária, uma parte financeira, e não dá para saber qual é o mix correto disso na hora de precificar. O mercado dá muito mais peso à parte financeira e calcula o yield lá e pronto, né? A cota fica ancorada pelo yield que aquele rendimento está gerando. Mas deveria haver um olhar para o imobiliário, que também não precisa ser 100%, esse produto é híbrido entre os dois, não sei qual é o mix correto, mas deveria haver um olhar também sobre o imobiliário e saber que tem um valor lá. E aí é isso que os gestores sempre falam, então, que você está fazendo, que é destravar este valor, né? Se o valor está travado no PL e não aparece na cota, agora você destrava, distribui rendimento, né? Vende, distribui rendimento, destrava esse valor. Falando nisso, em distribuir rendimento, a venda da loja de Morena, então, de Lorena, ela foi recebida à vista, gerou um lucro de 1.516.750, o que dá mais ou menos 8 centavos por cota. Isso aí já foi recebido, foi à vista, então Perfeito. Posso dizer que tem que ser distribuído até junho, né? Esses 8 centavos. Perfeito. E Caçador foi uma operação, pelo que eu entendi, vocês financiaram lá para o vendedor, certo? Ele pagou uma parcela
agora de 3 milhões, é isso? Metade do valor? 3 milhões à vista. E paga mais 12, sendo que 11 são parcelas iguais e a última tem um valor diferente, né? Isso. Vai gerar um lucro depois de 9 centavos por cota, e esse lucro vai ser maior se considerar a correção pelo CDI, como é pós-fixado, você não consegue pôr essa conta agora na ponta do lápis, né? Mas vai ser um pouquinho maior do que isso. Na verdade, ele já gerou um pouco mais da metade, né? Que eu recebi os 3 milhões e eu já coloco isso como resultado, né? Então, parcialmente, é uma conta de proporção mesmo. Então, é 3 sobre o valor da venda, que dá um pouquinho mais de 50%. Então, isso já vai a lucro, né? Então, metade aí do 1 milhão e 600 já vai para lucro e eu tenho que distribuir esse semestre. E na medida em que eu vou recebendo o resto, eu vou passando isso por resultado e também distribuindo. Então posso acumular isso numa continha simples, quer dizer, 8 centavos da primeira venda, mais ou menos 4 centavos e 50 da segunda venda, 12 centavos e meio que tem que distribuir até junho. Acho que a primeira venda deu 6 centavos, não foi, Arthur? 6 ou 8? 8. Deu 8 mais 9, 17. Ah, você diz a metade, né? Sorry. Isso. É isso aí. Essa é a sua conta aí. Perfeito. É o que tem para esse semestre, né? A gente está aproveitando para comentar de uma vez, mas são fatos relevantes que saíram na quarta e na sexta-feira, né? Então, acumulando os dois fatos relevantes, tem esses 2 rendimentos para distribuir. E aí, as parcelas vão, à medida que vai recebendo, vai incrementando o resultado, mas deve ser, em proporção ao tamanho total do fundo, deve ser uma coisa bem pequena, né? É pequeno. Não deve dar 1 centavo por mês, né? Deve dar meio, mais ou menos. Mas o importante é o direcionamento, né? É a direção que a gente está indo. Não para por aqui, né? Que é o que a gente já falou no relatório, já falei aqui e vou repetir. Acho que a gente agora pegou a mão e a ideia é vender aí um portfólio total na casa de uns 100, 150, que vai trazer um lucro aí, se a gente obviamente vender nessas casas aí entre 30% e 40% sobre patrimônio e sobre o valor de compra, todo esse lucro que representaria, né? 30% a 40% de 100, 150 milhões. É um valor relevante. Não para e tem bastante coisa para atingir esses 150 ainda, né? Você já vendeu 3 e como os valores são pequenininhos, mais ou menos no preço dessas 150 milhões teria que ser 10 vendas. Um pouco mais. Mas tem algumas lojas maiores, né, que a gente também está olhando vender, até para precificar o resto também, né? Porque a ideia não é só vender o de pernambucanos, né? A ideia é vender eventualmente um de cada transação que a gente fez aqui, para até mostrar um pouco a precificação do todo, né? Os caras também não achar só... você só vende porque é pernambucanas, pequenininha, não sei aonde. Aí, tá bom. Então, vou vender a maior, tem que dar resposta para todo mundo. Então, isso que eu ia perguntar, assim, a rigor, todo o portfólio está à venda. Todo. Aliás, quem estiver ouvindo aqui e quiser comprar uma loja, estamos à disposição. Não, mas não só, todo o portfólio do fundo está à venda. Eu quero dizer, se alguém chegar com uma boa proposta, não tem imóvel carimbado aí que não pode ser vendido, né? Não tem, estão todos à venda. Todos. Muito bom. Só mandar a proposta aqui, a gente está ouvindo. Obviamente que nessa casa de preço que a gente está conseguindo vender, né? Assim, então tem para todo mundo. Se você quiser uma loja Americanas, ou se você quiser um Big, um Sam's Club, tem para todo mundo. Big, macro, atacadão, tem para todos os gostos. Educacional também, a gente também vende. Tá tudo à venda aqui. O portfólio está à venda. Vou fazer uma pergunta genérica sobre o fundo. Você está falando aí de um processo de aprendizado em relação a essas vendas picadas para varejo. E gerir um fundo de varejo também tem sido um aprendizado? Porque era um setor que era pouco explorado por fundo imobiliário, né? Sim. É diferente dos outros setores que você já tinha operado, shopping, lojas corporativas. Assim. Tem um aprendizado também sobre comprar e gerir esses imóveis? Total. O varejo, ele olha muito para o ponto, né? O ponto é super relevante e todas as negociações que a gente faz, a gente vê que a discussão é sempre exatamente aí, onde está o valor do negócio.
Então, a gente aprendeu um pouco aqui a mensurar isso, né? Tanto do lado econômico quanto do lado físico mesmo, né? De como isso chega, puta, o lado da rua é importante. Então, às vezes você está no calçadão, mas que é da cidade, mas às vezes aquele calçadão é 2 quarteirões, o terceiro já não funciona, já cai o valor pela metade. É um negócio surreal. Aí a esquina, obviamente, vale mais, o lado da rua vale mais um lado do que o outro. E isso tudo você vai pegando com o tempo. Eu de fato, não tinha... Apesar de eu já ter olhado muito shopping, né? Eu toquei fundo de shopping aqui um tempo. Conheci um pouco, né, do setor, mas esse que tem de rua... ele é essa dinâmica também, né? O térreo vale mais que o terceiro andar, a loja de esquina vale mais do que a loja do meio do corredor. Exato, também tem um pouco disso, né? A loja que está na escada rolante ali também, onde tem o fluxo, né? No final das contas, é parecido. A lógica é muito parecida. O difícil da rua é você entender a lógica, né? No shopping é mais fácil. Na rua não é tão simples, não é tão óbvio. Mas foi um aprendizado que tem sido. E a gente tem pegado bastante isso. Do lado do varejo alimentício também, isso aí já é um pouco diferente, né? Porque já é o destino, né? O cara vai naquele destino, então você aprende como esse cara olha a loja. Ele não está no meio da cidade, né? Ele está em pontos estratégicos da cidade, onde os veículos conseguem chegar, porque ninguém vai fazer compra sem carro, né? Principalmente no atacarejo. E aí eles sempre estão perto um do outro, tem toda uma estratégia que isso vai ficando relevante na tua análise, né? A hora que você começa a olhar e ter preço relativo também, né? A hora que você começa a transacionar, entender e etc, você vai começando a pegar o preço relativo, como o cara olha, quanto que ele faz em cada loja, qual é a conta que o varejista faz. Não dá para falar tudo aqui, senão também vou dar toda a receita do bolo, mas... Se deixar, você sabe que eu quero aprender, né? Se você for falando, eu não te interrompo. Mas isso tudo faz toda a diferença no olhar. E, obviamente, a gente vai ganhando mais confiança aqui e vai melhorando como gestor também, a equipe como um todo. Todo mundo aprendendo bastante aqui. E hoje em dia, acho que todo mundo entende bastante do setor já. Muito bom. Bom, o período... O juro está tão alto que você deixar esse dinheiro no CDI já é um bom retorno para o cotista, mas a ideia é, em breve, comprar imóveis. Sim. É o que você falou, assim, pressão zero, porque, putz, não tem pressa. Tô vendendo a 6 e vou investir a 11, 12, sem muito trabalho, né, vamos dizer assim. Mas, obviamente, que a gente está olhando o longo prazo do fundo, como sempre, e o longo prazo nos diz que o momento para comprar é muito bom, né, que eu vou conseguir comprar um preço melhor, e o momento para comprar imóveis também é muito positivo, né? Porque você teve uma inflação no setor muito, muito esticada. Então, estamos falando de 30%, 40% de inflação que já foi, né? Andou. Então, o custo de reposição, em geral, andou 50%. Em logística, em varejo, e continua andando. E isso está no preço já, né? Isso é geração de caixa futura. A tua geração de caixa futura tem que aumentar. Não tem como não aumentar, porque você não consegue mais produzir pelo mesmo preço, né? É a simples teoria de oferta e demanda. Então, o momento para comprar é agora, porque você consegue pegar o preço de quem produziu no ciclo anterior, que ainda não precificou. Porque o cara ainda não conseguiu aumentar, não fez o trabalho de aumentar, é um trabalho que vai vir na hora que o mercado começar a melhorar, né? Então, o melhor timing é agora. Você consegue pegar os preços ainda para trás, você vai ter um carrego um pouco pior, para depois... isso é a minha opinião, né? Claramente. Sim. E para quem vê fundamento na opinião, e eu vejo, olha para o mercado de fundo imobiliário de tijolo. Né? Tem muito fundo imobiliário de tijolo ainda mais baixo do que esse preço, né? De toda essa lógica que o Margato está explicando. Você ainda vai lá, compra o fundo com uma cota mais descontada ainda, né? Não é para agora, mas é para pensar no futuro. E diversificar é isso. Não é para ficar pulando de mercado em mercado. Perfeito. Você vê o próprio HGRU, né? O fundo estava tradando a 110, agora melhorou um pouco, 114, 115. O PL, que é o que eu comentei, é 119, mas assim, o PL está muito under, né? A gente comprou as coisas... e o
o avaliador ele só vai avaliar isso na hora que o CDI cair, tudo isso só vai para a conta o dia que o mercado melhorar e o aluguel precificar de fato. Então, tem muito ganho intrínseco dentro. E os fundos em geral de tijolo estão amassados mais ou menos na mesma linha. Só que ninguém está precificando toda essa inflação que veio, né? Que foi para o teu PL. Eu deveria, né? Se o ativo é bom, você vai conseguir transformar essa correção em preço, né? É um fato. Então, de fato um bom momento. Onde essa inflação vem de forma mais imediata é nos contratos. Tem tido pedido de renegociação, de falar, pô, subiu demais o indexador e tal, ou isso foi só naquele momento de pandemia? A gente, na pandemia, falando do RU, né? Que eu toco outros fundos aqui, mas o RU especificamente, a parte de varejo, a gente não teve nenhuma conversa, porque o pessoal performou super bem na pandemia. Todo mundo. Não teve nada e continua não tendo. Onde a gente teve mais negociação foi no educacional. Né? Então, sim, aí no educacional, o momento continua complexo, porque esses caras estão voltando, as aulas voltaram ao presencial, há vontade de voltar, mas, assim, teve uma queda grande de alunos, né? Principalmente nas novas matrículas. Você que é professor aí, tá na veia, está acompanhando. E, obviamente, que a tendência é que isso comece a voltar. Os números das empresas estão bons, mas acho que o pessoal ainda está com um pouco de medo do que vai ser o mercado daqui para frente. E aí, obviamente, que a educação tem a sua elasticidade contra PIB, né, contra um crescimento econômico mais difícil. Então, é um setor, sim, que hoje nos preocupa um pouco, mas a gente acho que está bem posicionado, né, em termos de portfólio. Onde a gente eventualmente vai ter uma discussão é mais onde a gente tem um contrato típico, que é lá em Salvador, mas o imóvel é super bem defendido ali, a gente acredita muito também, a gente acho que já explicou bastante. Então, eu não vejo grandes temas aqui de negociação, renegociação, exceto lá. Bom, Margato, deixa eu te liberar, que é sexta-feira à noite, você está aqui falando com a gente. Obrigado, viu? Grande abraço. Sempre um prazer, obrigado a oportunidade aqui de sempre. Acho que é sempre bom também deixar claro as coisas que a gente está fazendo aqui. E o teu canal é super importante aqui. Valeu, obrigado. Valeu, boa noite.